A minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria, que bom estarmos juntos mais um dia. Hoje, 12 de maio, segunda-feira, quarta semana da Páscoa. E o hino da liturgia das horas desse período pascal nos ajuda a louvar, a cantar a ressurreição, a vida que vence a morte. Desdobra-se no céu a rutilante aurora. Alegre exulta o mundo, gemendo o inferno chora. Pois eis que o Rei descido à região da morte, aqueles que esperavam, conduz a nova sorte. Por sob a pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Da região da morte, cesse o clamor ingente, ressuscitou, exclama o anjo refulgente. Jesus, perene Páscoa, a todos alegrai-nos, nascidos para a vida, da morte libertai-nos. Louvor ao que da morte ressuscitado vem, ao Pai e ao Paráclito, eternamente. Amém. O refrão do Salmo de meditação nos diz: a minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Que bom, que alegria. Precisamos todos os dias, como nos diz o salmista, ele que chegou a essa experiência de a alma suspirar por Deus. Que bom, ao levantarmos, ao acordarmos, agradecer pelo dia, pelo dom da vida, por tudo que estamos vivendo, que estamos experienciando no dia, na semana que estamos iniciando. A força e a graça de Deus e a alegria de poder suspirar Deus, de expirar Deus, as bênçãos que Ele derrama sobre nós. O Evangelho de hoje, tirado do evangelista São João. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A isso o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Jesus se apresenta como o bom pastor e nos fala da figura do ladrão. Lembrando aquilo que vimos ontem em Ezequiel 34, quando Ezequiel retoma sobre os maus pastores que só usurparam, criaram medo e injustiças sobre o povo. O Senhor vem para nos resgatar. Jesus é a mediação da salvação, o caminho para a salvação. E ele diz o que no Evangelho? Que ele caminha à frente. Por isso, temos que tomar cuidado do nosso papel como evangelizadores. O papel principal do evangelizador, de cada um de nós, é apontar Jesus. A referência na caminhada de fé
é o próprio Jesus, é o próprio Senhor. Por isso, colocar o nosso coração, a nossa vida e deixar que o Senhor nos guie. Deixar que o Espírito Santo nos conduza. Nós não devemos ter o anseio de querermos ser mais ou melhores do que ninguém. Tomarmos cuidado disso. Não querer estar sobreposto às pessoas. O importante é vivermos em comunidade, em nosso grupo, cada um falando com a sua opinião, respeitando cada um. Se eu sei um pouco mais, quer dizer, se eu vi um pouco mais, mergulho mais, eu preciso dar espaço para que o outro cresça também. A verdade que o outro tem de Jesus também deve ser considerada. A minha missão como pastor, como cuidador, é fazer com que as pessoas cresçam, mergulhem e aprofundem a sua experiência de Deus. Como diz aqui, o bom pastor cuida das ovelhas. Temos que tomar cuidado para não fazermos o papel de ladrão. Muitas vezes roubamos a fé do outro. Não permitimos que o outro cresça porque eu preciso crescer, eu tenho que aparecer mais, eu tenho que ser mais, eu tenho que ter razão sempre, a minha palavra que é válida apenas. Com atitudes assim, estamos sendo ladrões e não pastores. Nossa postura deve ser de pastor. E tenhamos sempre essa certeza, lembrando aquilo que eu disse. Jesus fala e é muito claro, dizendo para cada um de nós: o pastor vai à frente e as ovelhas seguem o pastor. Por isso, tenha um pouco de discernimento também. As pessoas que você ouve, que falam, que você ouve todos os dias, que você escuta, é importante perceber os frutos que ela dá também. Porque é pela árvore, pelos frutos que nós conhecemos a árvore. É importante o discernimento também para não sermos enganados e não sermos manipulados. Como diz o texto aqui também, Jesus, o bom pastor, aquilo que eu dizia, ele não procura dominar e não exige que ninguém renuncie à sua dignidade. Apenas pede que tenhamos confiança nele para chegarmos à meta. E a meta é o quê? As pastagens eternas. Porque aqui no Evangelho diz que Jesus diz o quê? Eu sou a porta. As ovelhas entram e saem e encontram boas pastagens. A experiência do Cristo, Jesus entra, mas quando saímos também encontramos boas pastagens, porque Jesus sabe que precisamos do alimento sólido, do alimento que nos fortaleça para o combate diário. Por isso, não desanime. Jesus deve ser o centro da minha e da sua vida. Não se deixe enganar. Peça sempre o discernimento do Espírito Santo. Pelos frutos conhecemos a árvore. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a intercessão do servo de Deus, Padre Léo, que interceda por nós, que nos ajude a caminharmos sempre no caminho da luz, no caminho do bom pastor. Apresente, por intercessão do Padre Léo, seu pedido, sua intenção, sua necessidade, para que ele possa interceder a Jesus por cada um de nós. Pai Santo, nós os louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Convido você a visitar nossa página, nosso site, betania.com.br, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nossos recantos espalhados pelo Brasil. E nos ajude, seja um bom pastor para a nossa comunidade,
nos ajude a restaurar vidas, restaurar famílias e reze pela missão da comunidade Betânia para que possamos ser bons pastores, ajudar a curar as feridas de cada homem e mulher que vem se restaurar em uma de nossas casas de missão. E que o Senhor te abençoe, que o bom pastor cure as feridas do teu coração. Apresente agora as tuas feridas durante esse dia e deixe Jesus, o bom pastor, te curar e te restaurar. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser.